HPV e herpes genital, como é que a gente vai evitar essas crises? Ou melhor, como é que a gente zera a carga viral dessas ISTs? É o que a gente vai falar nesse bate-papo ao vivo de hoje, segunda-feira. Hoje é dia 26 de junho, a gente está uma semana de começar a sexta edição da Semana da Saúde Emocional. Quem aí já se inscreveu para estar na Semana da Saúde Emocional? Por favor, me contem aqui nos comentários. A partir de segunda, dia 3, eu começo a liberar a primeira aula, onde eu explico por que o corpo é o nosso maior instrumento de autoconhecimento emocional. E como que a gente usa essa poderosa ferramenta a nosso favor. Essa vai ser a primeira aula. E depois, na terça-feira seguinte, a gente tem a nossa teleconferência para tirar dúvidas direto comigo sobre a primeira aula. Fora as práticas que eu vou mandar no nosso grupo do WhatsApp. Quem está se inscrevendo na Semana da Saúde Emocional, assim que conclui a inscrição, vai aparecer uma página de obrigado. E nessa página tem um atalho para o nosso grupo no WhatsApp. Então, todo mundo que se inscrever tem que ir para o grupo, tá? Não se preocupem, o objetivo do grupo não é ficar mandando um monte de mensagem de notificação, mas sim enviar informações, o link das teleconferências, das aulas que serão liberadas e os conteúdos complementares que eu vou oferecer para vocês. Então é uma comunidade para que a gente possa centralizar todas as informações e atalhos ali, tá? Então, quem ainda não fez a inscrição para estar a partir do dia 3 com a gente, é só escrever semana aqui nos comentários. E eu vou mandar o site com todo o cronograma, mais a sua vaga que tá ali, ó, só por R$27. É um ticket colaborativo para todo mundo poder vir e entender mais sobre tudo isso, tá? Então, sejam todas bem-vindas. HPV e herpes genital, como é que a gente vai evitar as crises? Bom, as crises geralmente dessas duas ISTs, elas podem ter vários gatilhos, tá? Então aqui eu vou começar falando sobre os gatilhos mais comuns e que dependem de fatores externos. O que eu quero dizer fatores externos? Não depende só do nosso emocional, tá? O principal fator que faz com que a maioria das mulheres tenham crises de HPV e herpes no período pré-menstrual é justamente o período pré-menstrual ser um período cuja nossa imunidade tende a cair um pouquinho. Se a gente não cuidou bem da alimentação ao longo do ciclo, se a gente dormiu mal, se a gente está muito exposta a estresse, ansiedade ao longo do ciclo, no período pré-menstrual, tudo vem à tona e a nossa imunidade acaba caindo. Então é muito comum as reclamações sobre as crises de HPV e herpes geralmente acontecerem sempre no período pré-menstrual as crises virem. Na semana passada uma pessoa me falou que ela sempre tem a crise de HPV depois do período menstrual. Isso não é muito comum, tá? E não é necessariamente uma explicação diferente das outras. Eu vejo que a gente cuidando da nossa imunidade, a gente já ajuda a estancar as crises. Agora, ter a imunidade 100% em alta, sempre boa, vai estancar as crises forever? Não. Porque o vírus tá aí. E essas ISTs, elas nos convidam a fazermos uma reavaliação sobre a nossa história sexual. E não é porque a gente contrai todas elas através do sexo sem proteção. Não é uma retrospectiva de culpa, de julgamento, ou mesmo de punição. Não. É simplesmente fazer uma retrospectiva com base nessa pergunta aqui, ó. Como você descreveria a sua vida sexual até aqui? E isso inclui como você se relaciona com a sua sexualidade, com o seu prazer sexual, como você se relaciona em relação à sua vulnerabilidade e disponibilidade
com a sua parceria sexual. Eu, Karime, tenho uma história com a herpes, né? Eu contraí a herpes e o que todo mundo me escreve querendo saber é como é que eu zerei o vírus, como se existisse uma receita para isso. Como se eu falasse, ó, você vai fazer assim, 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 assado e fosse dar certo para todo mundo. Mas não é assim. Existem sim caminhos para a gente fazer. Mas é aquilo que eu sempre bato na tecla aqui e vou repetir. Cada mulher é uma. Cada uma tem uma história, cada uma tem uma ancestralidade. Somente cada uma de nós sabemos o que a gente sofreu, chorou e sentiu. E eu tendo acesso às ferramentas de autoconhecimento cíclico, ao método de ginecologia emocional, eu vou pegar essa bagagem que só eu tenho acesso e jogar nesse método. E com base nisso, o meu processo é individual. Então, eu não fiz nada de diferente do que eu ensino, por exemplo, no workshop de ginecologia emocional. O curso, para quem quer chegar na raiz emocional das doenças, é o workshop de ginecologia emocional. É o único curso onde tem o método. Então, eu sei que a maioria das mulheres que tem HPV, que tem herpes, que estão aqui, gostariam de uma solução imediata. O que eu faço agora para amanhã eu não ter herpes? Mas isso não existe. Isso não existe para nenhuma doença. Porque toda doença, ela traz uma mensagem. E essa mensagem é sobre algo na sua vida que você precisa olhar de frente agora e resolver essa questão que é dolorosa para você. Por isso que a doença chegou. Porque se ela não fosse dolorosa, essa questão, se ela não fosse difícil de ser olhada, de ser digerida emocionalmente, pela sua mente, pelo seu coração e pelo seu corpo, a doença não precisava existir. Nós somos... Essa história das doenças funciona que nem uma cebola. A cebola não tem várias camadas? A gente também tem. Só que a gente tem corpos e campos que não são palpáveis. Então a gente esquece que nós estamos ligadas a uma espiritualidade, a um campo emocional, a um campo energético e teriam muitos outros. Mas eu vou me ater a esses, que eu acho que são os mais importantes aqui. Então quando algo pega no meu campo emocional, geralmente já está conectado com o espiritual, porque nós somos seres integrativos. E aí pode emanar no energético, e aí tudo em volta parece que fica esquisito. Quando eu tenho uma dor profunda que não está curada, é como se eu vivesse a minha vida sempre arrastando alguma coisa, que eu não estou parando para olhar e colocar no lugar. E aí, por arrastar isso nesses campos, o corpo, que é a última camadinha dessa cebola, o miolinho, vai ser o último a trazer sinais. Por quê? Porque então é compreendido que para eu enxergar precisa aparecer algo palpável. E o palpável acaba sendo a doença. E isso é para todas as doenças do corpo, não é só para sistema ginecológico. Só que quando a gente está falando de sistema ginecológico, a gente está falando de um mecanismo que só quem tem sistema ginecológico ganhou. Eu acho que isso é uma dádiva, é um presente. A maioria das mulheres que ainda brigam com a menstruação, com a TPM, não acham que é um presente porque não tem esse conhecimento, não tem essa consciência. Então, se você é uma mulher que está aqui agora me assistindo, me ouvindo, saiba que todos os problemas que você já teve com o seu sistema ginecológico, sejam menstruais, sejam doenças, não vieram para te fazer sofrer. Vieram porque você estava sofrendo antes e só somatizaram, reagiram a isso. Então, a única pessoa que tem o poder de reverter tudo isso, e sem explicação, somos nós mesmas. Então, quando a gente fala sobre HPV, herpes ou qualquer outra infecção sexualmente transmissível, primeiro que a gente tem que sair desse lugar da autoculpa. Ah, por que eu fiz isso? Eu tô me sentindo... Eu recebi no WhatsApp uma pessoa falando que ela pensou em suicídio, porque ela tinha herpes genital. Agora, por que uma pessoa com herpes genital, com HPV, vai pensar em suicídio?
Porque tá absolutamente vendada por um sistema patriarcal, onde coloca a mulher como culpada disso ainda. Então, quem contraiu uma EST não tem essa de ter culpa. Tem uma coisa que chama responsabilidade. Se a gente abre mão da responsabilidade de nos protegermos no sexo, porque a gente confiou na outra pessoa, então a gente tem que fazer isso direito. Você tem um parceiro fixo? Então que tal os dois passarem por uma bateria de exames e verem como é que tá tudo? Não tem abertura para conversar isso, então você não tá num relacionamento real, profundo. Ou talvez não tenha chegado a hora. E aí, se não chegou a hora, tem que usar camisinha. Bota medo no cara. Mesmo que você use DIU ou tome pílula, mente. Fala, não tô tomando nada. Aí você tem que transar com camisinha. Porque eu contraí HPV de alguém que eu confiava muito. Muito. Até então, a pessoa disse que não sabia que tinha. E eu acreditei. Se ele mentiu, o azar é dele. Acho que ele deve continuar com a herpes. A minha herpes já não tem mais. Agora, qual foi o milagre que a Bebel Clark fez que ela não tem mais HPV? Quem já fez workshop Ciclos Femininos, me conta. Vocês viram essa conversa com a Bebel Clark dentro do curso. Qual é o milagre que a Karime fez? Não fizemos milagre. Nós fizemos um processo de olhar mesmo para a nossa história com a nossa sexualidade, chorar tudo que a gente tinha que chorar, curar tudo que a gente curou. Isso não é do dia para noite. E me parece que até então isso zerou o meu vírus. Porque desde 2015 eu nunca mais tive herpes. Nunca mais apareceu nada. E todos os meus exames dizem que eu não tenho mais o vírus. A Bebel não fez um caminho diferente. Quem já viu essa conversa minha com ela dentro do curso, já viu lá. Não é fácil olhar. Então, uma coisa é a gente querer cessar as crises e achar que existe uma maneira mágica onde a gente vai cessar as crises para sempre. Cessar as crises para sempre é só quando a gente zera o vírus. Mas para zerar o vírus, você tem o seu dever de casa. Contraí o HPV, fiz a retirada das verrugas e tomei a vacina. Nunca mais tive HPV e já faz 12 anos. Nutri Giovana Floriano. Muito provavelmente a Giovana, como nutricionista, também cuida da alimentação, cuida dos hábitos diários dela. Ser nutricionista acaba sendo um estilo de vida para a própria pessoa, muito mais do que a gente vender um estilo de vida para o paciente. Então, ela fez o trabalho dela de casa de alguma maneira. Tá aí um relato, tá vendo? Já faz 12 anos. A minha herpes é desde 2015. Quando eu tava no fim da gestação, ela começou a querer apontar e foi a última vez. Que começou a querer apontar, mas não apareceu. E depois nunca mais. Fiz os exames. Agora, eu fiz um trabalho árduo de volta para casa, né? Que era justamente desenvolver meu autoconhecimento cíclico, entender toda a minha história com a minha sexualidade, olhar para o momento que eu... Até o momento em que o vírus surgiu, que eu tive a infecção primária, foi um momento muito importante para mim. A gente precisa lembrar de agradecer as doenças, lembrar de agradecer as crises, lembrar de agradecer a TPM quando ela tá para te matar. Sabe por quê? Porque tudo isso tá falando com você, a seu respeito. E enquanto você não tiver um clique, não cair em si, que o corpo tem maneiras de se comunicar com você sobre o que você está vivendo, o que você está passando, como você está se alimentando, como está o teu trabalho, você vai continuar brigando com o corpo e perdendo a oportunidade de usar esse oráculo incrível que a gente tem e que nos dá direções sobre tudo na vida. Se a gente esquece que nós não somos seres feitos só de corpo, que nós temos espírito, que nós temos campo energético, campo emocional, e o corpo é a casa que a gente vive aqui nessa existência, a gente está perdendo uma grande oportunidade de viver o sentir a vida através do corpo com saúde, com bem-estar e com consciência. Uma coisa está ligada à outra. Não tem como uma pessoa que está sedentária, se alimentando mal, tá com problemas que ela não quer olhar, não faz terapia, não se cuida. Essa pessoa vai ter depressão, vai desenvolver uma doença atrás da outra e vai falar, tá vendo? Tudo acontece comigo.
Tudo acontece com você, porque a única pessoa responsável por pegar as rédeas desse cavalo que é a vida e segurar e tomar para você é você. Senão não vai ter jeito. Então, para a gente cessar crises, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, da nossa imunidade, do exercício físico. E meditar mais. Estresse, ansiedade impactam diretamente todos os sistemas e dão vazão a essas crises. Isso é possível? Transmissão sem lesões? Não. Pelo menos na herpes, não, tá? A herpes não é lesão, tem que estar ativo. Ativo mesmo que não tenha lesão, quem tem herpes ou quem tem HPV sabe que tá com uma crise para ver. Não precisa ter a úlcera ali, tá? Mas você só pode transmitir se estiver com ela ativa. Ah, então eu tenho herpes, eu só posso falar de herpes que é o que eu tive, o HPV, só quem tem no corpo vai poder falar melhor do que eu. Mas se eu tava sentindo que tava para aparecer alguma erupção, geralmente não vinham, eu só tive na infecção primária. Eu já não vou ter relação sem preservativo. Já tomo o aciclovir, que é o medicamento. Então, até aqui já tem uma coisa importante. Ah, existe uma maneira natural de evitar as crises? Alimentação saudável, sono, exercício físico, meditação, tudo isso para regular. Você pode tomar um composto natural para a tua imunidade. Em qualquer farmácia de manipulação, você pode pedir uma tintura para a imunidade e ir tomando todos os dias com conta-gotas para ir ajudando você. Agora, não ter mais crises é o trabalho de casa. Esse trabalho a gente faz dentro do workshop de ginecologia emocional. E eu não posso garantir que você vai cessar as suas crises. Você que tem que me garantir, que você tem que vir para esse trabalho disponível a aplicar tudo que eu ensino. Porque também comprar o curso e não aplicar não é bom para mim e não é bom para você. Porque você termina dizendo que não funcionou e a hora que for te questionar se você colocou em prática tudo, você não colocou em nada, porque é isso que acontece. Quem não tem resultado é quem não se dispôs a aplicar o que eu estou ensinando. São coisas simples, muito simples. Quem quiser conhecer esse curso é o workshop online de ginecologia emocional, que está com 60% de desconto nesse momento. É só escrever ciclos aqui nos comentários. Eu mando o site dele com essa oferta e tem todo o cronograma, toda a linha de especialistas que trabalha lá com a gente. Agora, o convite geral para todo mundo, independente de fazer workshop, é vir participar da Semana da Saúde Emocional, que vai começar na próxima segunda, onde eu vou liberar aulas específicas, ter teleconferências para vocês tirarem as dúvidas comigo em determinados horários e dias, além dos conteúdos complementares e práticas que eu vou mandar no nosso grupo do WhatsApp. Para vir para a Semana da Saúde Emocional, para conhecer a programação e aproveitar essa oportunidade que é um ticket colaborativo de R$ 27,00, você vai digitar semana aqui nos comentários e eu vou mandar por mensagem privada. É uma excelente oportunidade para quem se abandonou, para quem não olha mais para si, para quem sempre tem uma desculpa e não tenho tempo para isso. Você pode assistir a aula no seu tempo, eu vou liberar sempre às 7 da manhã, segunda, quarta e sexta. Se assiste o dia que você quiser durante a semana, mas se propõe a estar olhando os conteúdos, se propõe a fazer as meditações guiadas que eu vou mandar, se propõe a colocar em prática tudo que eu vou oferecer lá, tá? Fica um convite para todas vocês. Olha, por último, o que eu quero dizer é que eu acho que o fator que mais pega, que mais dá crise em todo mundo de herpes e HPV é justamente a culpa por ter contraído. E isso é uma coisa que, além do que eu tô falando aqui pra vocês, eu não tenho muito o que fazer. O que vocês têm que saber é o seguinte: para uma pessoa pegar herpes, 2 foram responsáveis. E dependendo do contexto, uma. Porque se o cara mentir que não tem nada pra ti, desculpe o que eu vou falar, mas é isso, eu tô de TPM, tô bem diretona. Pro cara te comer, ele inventa qualquer coisa pra não usar camisinha. Ainda mais se é um cara que não respeita o feminino e quer transar sem camisinha. Eu postei recentemente um Reels falando... A pergunta era, meu parceiro não quer usar camisinha, o que faço? E eu abro o vídeo já falando, troca de parceiro. Falando da falta de respeito. E uma pessoa com quem eu me relacionava há muitos anos atrás pegou esse vídeo de um perfil fake, porque ele é casado. Então ele não pode me mandar. E mandou pra mim de um perfil fake, eu sabia que era ele,
e escreveu: eu prefiro sem. Olha, eu não mandei tomar naquele lugar porque eu tava num dia bom, mas bloqueei e mostra, né? Já tá mostrando um pouco também do tipo de pessoa que eu me relacionei no passado. Meu passado não me condena, me ensina. Vamos trocar, tá? Mulheres com culpa de terem contraído ISTs, o passado não condena, tá? O passado nos ensina, tá? Então, um cidadão que escreve um negócio desse, você vai esperar o que dele? Então, a gente pode esperar tudo de todo mundo. Então, a única coisa que eu tenho que falar pra vocês é: usem camisinha. E só deixem de usar a camisinha com alguém que vocês realmente confiem, que vocês acreditem que vale a pena. E mesmo assim, depois a gente vê ainda que não vale a pena, né? Vai saber. Eu acredito no masculino, Senhor, mas eu tô de TPM e realmente não tá fácil. Sorry, tá? Eu acho que Deus é mulher também, viu? Quem tem herpes labial tem mais chance de herpes genital? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São vírus diferentes, tá? E transmitidos de maneiras diferentes. Gente, fica o convite para quem ainda não se inscreveu para estar na Semana da Saúde Emocional, essa 6ª edição que começa segunda, dia 3 de julho comigo, para aprender mais sobre como estresse, ansiedade, ciclos de relacionamentos nocivos, tudo isso está impactando a gente o tempo todo, tá? A Semana da Saúde Emocional tem uma programação que você assiste no seu tempo, mas ela vai acontecer de 3 a 9 de julho. Então, o meu convite é para você vir e aproveitar os conteúdos que eu vou disponibilizar exclusivo para quem tá nessa semana. Quem estiver dentro da Semana Emocional, ao final dela vai ter a oportunidade de vir pro meu workshop com um ticket muito mais baixo do que o exercido aqui fora, do que eu tô falando aqui nas redes. No final da semana, eu vou oferecer isso para todo mundo. Então, você vem para a semana, além de você ganhar e ter acesso a tudo que eu vou oferecer, você ainda vai conseguir vir para o workshop por um ticket muito mais baixo do que eu estou exercendo aqui nas redes sociais. Isso é só para quem estiver lá. É só escrever semana aqui nos comentários e a gente vai mandar o site com toda a programação e já as vagas aí para você se inscrever e não ficar de fora, tá? O bate-papo ao vivo acontece sempre de segunda a quinta, ao 12h30, horário de Brasília. Às sextas-feiras eu faço perguntas e respostas ao vivo. É o dia que você vem, traz todas as suas dúvidas para mim, eu tiro aqui em tempo real para todas vocês. Então amanhã eu vou estar aqui de volta, tá? Com mais um bate-papo ao vivo e logo em seguida eu vou colocar aqui nos stories qual vai ser o tema de amanhã. Quero aproveitar para desejar uma excelente semana para todas nós. Seguimos juntas. Espero todas vocês aqui amanhã, ao 12h30, horário de Brasília. Combinado? Obrigada pela companhia. Beijo no coração e até segunda. Até segunda não, até terça. Tchau, tchau.